Se você é um homem ou uma mulher que tem o seu coração completamente voltado para o Senhor, como nós ouvimos na semana passada, você é conhecido nos céus, querido. E não importa o quanto o diabo tente fazer pressão, ou como esteja a tua vida, talvez a dificuldade tenha amassado, tenha prejudicado, tenha tirado a sua esperança, a sua fé, mas aquele que é conhecido no céu, o Senhor vem com socorro, com autoridade, com poder e muda a sua história. Não deixe que a pressão ao seu redor faça você tirar os olhos do propósito. Faça você tirar os olhos dos princípios poderosos do Senhor. Ao enfrentar provações, ao enfrentarmos dificuldades, nós somos tentados a abrir mão de nossos princípios. Ao enfrentar dificuldades, ao enfrentar provações, ao enfrentar coisas tão terríveis que nunca imaginávamos passar, a primeira coisa que nós somos tentados é abrir mão dos nossos princípios. É abrir mão do nosso Deus. É abrir mão daquilo que temos sido ensinado, incitado, ou que foi colocado em nossos corações através da palavra de Deus. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já contei um pouco da minha história, mas no momento em que eu comecei a me perceber, ou perceber que eu tinha feito a maior burrada da minha vida, e eu, diante de pensar comigo mesmo, pensar com os meus botões, comecei a analisar as circunstâncias. Diga para você mesmo: ei, cidadão ou cidadã, diga: o momento mais perigoso que você pode enfrentar é quando você começa a analisar as circunstâncias, as situações, e tira o olho das promessas. Quando eu comecei a me perceber nessa situação, sem família, sem esposa, e eu comecei a perceber que eu tinha feito a maior burrada da minha vida, e que eu não conseguiria, com as minhas próprias forças, ou com a minha própria inteligência, voltar a ter o que eu tinha aberto mão, aquilo que eu tinha desonrado, aquilo que eu não tinha valorizado. Tudo aquilo que você desvaloriza ou abre mão, você perde. Quando eu me percebi nessa situação, e eu analisei aquilo tudo, e o diabo colocou algo na minha mente. A palavra diz em Hebreus que Esaú, depois de ter tomado a decisão que ele tomou e feito a burrada que ele fez, a palavra diz lá que mesmo ele com lágrimas, querendo retomar a sua primogenitura de volta, isso não foi possível. E eu assumi aquela palavra para mim, queridos. Então foi quando eu comecei a abrir mão de alguns princípios. E comecei a me permitir a experimentar e viver coisas que eu jamais pensei em viver. Amém? Foi quando eu comecei a decidir a experimentar baladas, noitadas, pagodes, bebidas. Porque para mim não vai ter mais jeito. Para mim não tem mais razão de ser. Então, eu quero que você entenda algo. O que eu estou falando nessa noite, eu não só estou falando de um princípio e de algo que nós vemos escancarado na Bíblia, mas também estou falando de algo que eu enfrentei na pele, que eu vivi na pele. Então eu posso falar com você com conhecimento de causa do que a palavra de Deus nos expressa nessa noite. Amém? Porque quando nós enfrentamos dificuldades e provações, a nossa fé é questionada. A nossa fé é questionada e ela é obrigada. Uma pressão vem sobre nós, vem nos tentar a ceder ao desespero, a ceder à pressão da circunstância. Amém, queridos? Mas a história de Jó nos revela um caminho diferente, uma maneira diferente, uma maneira de você permanecer inabalável, uma maneira de você permanecer firme, mesmo que em todos os lados, de todas as áreas da sua vida, tudo comece a dar mal, em meio às tempestades mais terríveis e difíceis da sua vida. Se você permanecer firme nos propósitos do Senhor, Ele vai honrar você. Então, o primeiro propósito, a primeira lição que eu tiro aqui é: não desista de Deus, porque Ele jamais vai desistir de você. Amém?
Amados, quando a escuridão vem sobre nós, parece nos envolver, parece envolver os nossos corações, nós precisamos lembrar que Deus está conosco nos dias mais terríveis, nas noites mais sombrias, quando você olha para o céu e não consegue ver estrela nenhuma, quando você olha para o céu, olha ao seu redor, não consegue ver esperança, não consegue ter fé, você precisa lembrar que o Senhor está envolvendo você, está junto de você, mesmo nos momentos mais difíceis. E que se você confiar nele, irmão, ele é o seu refúgio e fortaleza, ele é a sua força, ele não deixará os seus pés vacilantes, ele não deixará você escorregar, ele não deixará que essa prova mate você, ele não deixará que essa prova leve você ao abismo. Amém, irmãos? Porque é a primeira coisa que o homem faz, quando o diabo vem, encosta, se aproxima. Quando a serpente vem, se aproxima, e nós vemos esse exemplo, eu coloquei como exemplo isso, a história do Éden. Você vê que quando Eva foi tentada, quando o diabo veio até Eva e começou, lembra que eu falei para você, a mente, os seus pensamentos, quando o diabo começa a lançar pensamento em você, olha, você é muito jovem, olha, você não viveu a vida, foi o que ele falou comigo, você passou a sua vida toda na igreja, você não experimentou nada, é por isso que essas coisas estão acontecendo com você, você precisa aproveitar, você precisa ter experiência, você precisa ter conhecimento de causa. Então, quando o diabo vem, encosta em um homem, uma mulher, e começa a lançar pensamentos, irmão, você precisa sempre trazer um infeliz, o cramunhão, o chifrudo, o fedorento, para a arena da palavra, porque quando você traz ele para a palavra, aí ele não tem como argumentar com você. Amém? Mas foi o que aconteceu com Eva. Eva deu ouvidos a Satanás. O diabo, ele é muito mais astuto que você. Sabe aquele, quando tu vê que o vendedor está vindo, o vendedor parece que é treinado, né, irmão? Quando tu passa numa loja aqui, tu dá um olhar diferente, parece que ele já percebeu que essa aí está querendo, aí ele já vem e encosta logo, irmão. Irmão, se tu der ouvido para ele, tu vai comprar, querido. Por quê? Tem vendedor que é treinado, irmão. Amém? É a mesma coisa o diabo, irmão. O diabo é treinado. Se você der ouvido a ele, irmão, ele vai te convencer. Se você der ouvido a ele, ele vai te levar. Se você der ouvido a ele, ele vai te convencer a fazer aquilo que a palavra de Deus te orienta a não fazer. Então Eva deu ouvido ao diabo, deu ouvido a Satanás, e foi vencido por ele, foi vencida por ele. E levou ao seu esposo, e o seu esposo foi vencido pela sua esposa, pelo argumento do diabo, e os dois caíram. E o que nós vemos aqui acontecer? Então logo eles deram ouvido a Satanás, e deixaram o pecado entrar em seu coração. O que eles fizeram? Eles afastaram-se da presença de Deus. Mas uma coisa interessante que a gente vê nessa história, será que Deus não sabia que Adão e Eva já tinham pecado? Mas a palavra diz que na viração do dia, como de costume, pega esse princípio para você, Deus nunca muda. Por mais que o diabo engane você, por mais que o diabo leve você para a arena do pecado, por mais que o diabo assuma ou tente fazer você assumir uma posição que não é sua, o diabo, ele pode tentar mudar você, mas o teu Deus, o meu Deus, ele nunca muda. O teu Deus, ele é pautado em princípio. A palavra diz que o trono dele, ele é baseado, ele é firmado sobre justiça e equidade, e ele nunca mudará. E a palavra diz que ele veio como de costume, buscou um homem e a mulher para ter comunhão, mas o homem e a mulher fizeram o quê? Se afastaram da presença dele, se esconderam. Então, queridos, primeiro princípio que eu quero deixar sobre a sua vida, não importa a pressão que o diabo está fazendo sobre você, não desista da presença, não saia da presença, não saia do esconderijo do Altíssimo, porque ali nós encontramos consolo, ali nós encontramos força, ali nós encontramos tudo que é necessário para superar qualquer adversidade. Você já parou para pensar nisso? A primeira coisa que acontece com você, comigo, quando o diabo começa a tocar nas nossas vidas, nossos sentimentos, nossos pensamentos, quando o diabo nos ganha no pensamento, nos argumentos, a primeira coisa que dá vontade de fazer é o quê? Se afastar da presença. É não ir no culto, é não ir no GPS, na reunião no lar, é não participar das coisas do Senhor. Amém? Então, segundo ponto, anota aí, você que gosta de anotar.
Segundo ponto, não desista da presença de Deus. O primeiro ponto. Segundo ponto é não se isole. Não se isole. Porque foi essas coisas que o diabo tentou fazer com Jó. Afastá-lo da presença de Deus. Outra coisa, tentou isolar Jó. Amém, irmãos? Então não se isole. É fácil a gente se sentir sozinho e sobrecarregado durante as provações. É fácil a gente se sentir como que eu estou lutando sozinho, sozinha. Amém? Quando nós entramos nesse momento, e quantos de nós já tivemos essa experiência, talvez todos nós, quando a situação fica preta, quando a situação fica difícil, quando a situação fica complicada, cadê os meus amigos? Cadê as pessoas? Porque muitas das vezes, nesses momentos, nós nos sentimos sozinhos. Amém? Mas, no entanto, eu quero encorajar você e profetizar sobre a sua vida. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Diga assim: eu vou buscar apoio na minha comunidade de fé, porque neste lugar o socorro virá sobre a minha vida, nesse lugar a solução virá sobre a minha vida, e eu profetizo que Deus vai guiar você, mesmo que você esteja no mais denso, profundo e difícil labirinto. O Senhor vai guiar a sua vida, vai guiar os seus passos, e você verá a luz no fim do túnel, você verá a solução se manifestar na tua vida, porque o meu Deus é Deus de milagres, é Deus que abre caminhos no deserto, faz caminho no ermo, e isso vai acontecer na tua vida, querido. Nesse lugar é lugar de consolo, nesse lugar é lugar de direção, esse lugar é lugar onde Deus quer guiar a tua vida. Amém? Não se isole, irmãos, porque muitas das vezes é por meio de amigos, de familiares ou líderes espirituais que Deus vai guiar a sua vida, que Deus vai te dar direção, irmãos. Amém? Quando você faz isso, muitas das vezes, compartilha, abre o seu coração, busca a presença de Deus. Amém? Quantas vezes isso já aconteceu comigo, irmão? Mas quando você se isola, você não vê nada acontecer. Quando você se isola, muito pelo contrário, você se sente cada vez mais distante do Senhor, da presença, da solução. E você muitas das vezes é enganado pelas circunstâncias que acontecem. Por quê? Porque você acaba entrando numa arena nova, em algo novo, em algo diferente. Você começa a se emocionar, a se animar com o diferente, com o novo. Mas você está longe dos caminhos do Senhor. Você está longe daquilo que o Senhor Jesus quer para a tua vida. Então nessa noite eu quero dizer para você, o Senhor quer, através da família espiritual que Ele te deu, através dos líderes que Ele te deu, ajudar você a alcançar aquilo que Ele já planejou para o seu futuro, queridos. Amém? Mas quando nós compartilhamos nossas dificuldades e recebemos apoio, nós podemos nos fortalecer, nos ajudar e encontrar soluções. Amém? Coisas que talvez você nunca acharia ou nunca conseguiria sozinho. Através da comunidade do Senhor, da comunidade de amor, você alcança refúgio, direção, direcionamento, iluminação para a tua vida, para a tua casa e para a sua família. Amém?